Então, vamos começar nossa aula de hoje fazendo nossa respiração em 4 tempos, né? Primeira coisa, sentar na postura, né? Qual é a postura? Pernas não cruzadas, pernas relaxadas, mãos em cima das coxas, né? Coluna reta. Se quiser fechar os olhos, melhor ainda. E começar a inspirar e expirar para sentir o ambiente. Então, vamos lá. Inspira, solta, enche o peito de ar pelo nariz, solta pela boca, inspira. Quando soltar o ar, solta os ombros, relaxa o calcanhar da esquerda, relaxa o calcanhar da direita, relaxa as pernas. Mais uma vez, enche o peito de ar, solta pela boca. Começa a silenciar e perceber o aqui e agora, tá? Agora nós vamos inspirar profundamente pelo nariz, prende, solta pela boca, prende, inspira, prende, expira, soltando os ombros, prende, inspira, prende, expira, soltando os ombros, prende, inspira, prende, expira, soltando os ombros, prende, e agora respira normalmente, esticando os braços para cima, para o lado, para o outro, como se você estivesse, como se você tivesse acabado de acordar, sentada ainda na cama, não levantou, mas está fazendo um alongamento, que é muito bom, uma sensação muito gostosa, tá? Essa respiração é uma respiração, é um exercício fácil de fazer, dá para fazer rapidinho, porque não demora mais do que 5 minutos esse exercício. E se você puder fazer 4 vezes ao dia, você vai melhorar muito a qualidade do seu dia, tá? Então, faz quando acordar, faz no meio da manhã, no meio da tarde e à noite. Você vai perceber que a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade das suas decisões, a forma como você lida com os problemas vai melhorar muito, porque esse tipo de exercício oxigena bastante o cérebro, principalmente o hemisfério direito, que é o responsável pela imaginação, solução de problemas, e é onde a gente vai ter mais facilidade para lidar com o dia a dia, tá? Logicamente, isso é uma explicação a grosso modo, tem muitos mais detalhes aí, mas a gente consegue fundamentar essa orientação, tá bom? Então, essa respiração vai ajudar muito aí no seu dia a dia. Hoje, nós vamos refalar, né? Relembrar esse assunto da ponte ao futuro. A ponte ao futuro é uma estratégia, né, da programação neurolinguística, né, que nos ajuda de uma forma muito efetiva a modular, a direcionar as nossas atitudes, a direcionar as nossas decisões, tá? Ajuda também a filtrar, a estabelecer prioridades
né? Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, se a gente tiver com a ponte ao futuro em dia, né? Se a gente estiver bem familiarizada com essa prática, a gente percebe que as coisas começam a dar mais certo, as coisas começam a ficar mais pontuais, tá? Então, uma coisa que eu acho interessantíssimo, importantíssimo, é a gente trabalhar essa ponte aí, e eu vou falar especificamente sobre ela hoje, nessa aula, tá? Então, como sempre, nós começamos a aula com uma pergunta. E a pergunta é: qual cenário de vida você quer ter daqui a 6 meses e por quê? Então, gente, um convite, essa pergunta ela é um convite para que a gente pense, para que a gente antecipe de forma saudável aquilo que a gente quer para a gente daqui a algum tempo, tá? No caso aqui, eu coloquei 6 meses. Né? 6 meses a contar de hoje vai dar em maio do ano que vem. Né? Então, como que você quer estar em maio do ano que vem? Né? E aí eu falo de cenário. Quando eu falo de cenário, eu falo de roda da vida. Né? Então, você vai ver, vai tentar, né, colocar nessa pergunta, nessa resposta, todos os cenários, todos os aspectos, todas as áreas da sua vida, ou pelo menos a maioria delas, tá? E quando eu falo isso, eu falo de relacionamento, eu falo de saúde, eu falo de profissão e eu falo de espiritualidade, né? Então, como é que vai estar a tua vida nessas 4 áreas fundamentais da nossa vida, né? E eu também pergunto por quê, né? Eu pergunto a você, qual o cenário que você quer e por que você quer? Então, quando eu falo em porquê, eu estou questionando, eu estou querendo trazer à sua mente uma fundamentação para esse cenário, né? Porque o que acontece? Quando você tem uma justificativa, né, para o seu objetivo, você pega aquele objetivo com muito mais propriedade do que quando você não tem uma justificativa. Toda vez que a gente mostra um projeto para alguém, né, um projeto qualquer, pode ser até um projeto de trabalho, quem é professor vai me entender perfeitamente. Todo início de ano, quando você mostra um projeto para coordenação, esse projeto ele tem lá a descrição do projeto, os objetivos gerais, os objetivos específicos e a justificativa. A justificativa é exatamente a resposta para esse porquê. Né? Então, por que você precisa desse projeto? O que justifica esse projeto estar na sua vida? Tá? Então, quando a gente tem uma justificativa plausível para um projeto na nossa vida, nós abrimos, isso em termos de cérebro, nós abrimos um leque muito maior, nós abrimos uma expansão, nós criamos uma expansão muito maior para que esse projeto venha a acontecer. Tá? Então, botando um exemplo, quando você justifica, como que você justifica, né, por que o teu projeto para daqui a 6 meses é estar vestindo um manequim 38, por exemplo? Né? Então, vamos imaginar que, qual o cenário de vida que você quer ter daqui a 6 meses? Então, você tá focando no seu peso ideal. Então, você diz assim, eu quero daqui a 6 meses estar vestindo um manequim 38. E para eu estar vestindo um manequim 38, eu tenho que fazer determinadas coisas, né? Determinados processos. Tá, e qual é a justificativa? Por que você quer estar usando o manequim 38 em maio de 2023? Porque eu tenho no meu guarda-roupas um monte de peças seminovas tamanho 38. Tá? Então, se eu estiver vestindo tamanho 38 em maio, eu vou poder pegar essas roupas todas que estão seminovas e voltar a usar. Eu não vou precisar me desfazer delas, eu não vou precisar doar nada disso. Eu vou poder usar e eu vou ter o prazer, né, de caber nelas novamente, usá-las, vou reaver o dinheiro que eu investi,
né? Então, você está justificando esse projeto, tá? Então, todos os projetos na nossa vida, eles precisam dessa justificativa, eles precisam desse porquê, tá? Então, toda vez que você for fazer uma ponte ao futuro, você procure justificar esse cenário, tá bom? Essa é a importância desse porquê. E leva isso para a vida. Não é só com relação a esse ideal, é com relação a tudo. Tá? Isso tem muito a ver com a vida com um propósito. Às vezes, a gente acha que esse propósito da vida tem que ser uma coisa fenomenal, enorme. Nossa, meu propósito de vida é inventar a cura, é descobrir a cura do câncer. Não, gente. Não necessariamente. Pode ser que você descubra, sim, mas não é só isso, né? Não precisa ser isso. Pode ser um propósito mais simples, mas ele tem que existir para que as coisas venham a funcionar bem na sua vida, né? Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos de uma fundamentação para tudo aquilo que a gente propõe como propósito de vida, tá bom? Então, feita essa introdução, né, longa, mas necessária, vamos lá para uma breve introdução à técnica em si, né? Então, o termo ponte ao futuro foi criado pelos inventores, né, da programação neurolinguística, né? Richard Blender e John Grinder, né? E esses dois, eles, quando eles estudaram a programação neurolinguística, eles entenderam que a ponte ao futuro era uma ferramenta importante, né? Um exercício mental importante, né, cujo objetivo é assegurar que as novas habilidades e as mudanças comportamentais, né, que foram traçadas ao longo do processo sejam aplicadas e experimentadas antes na mente, porque a ponte ao futuro é uma antecipação. Tá? Ela não deixa de ser uma antecipação, ela porque você faz a ponte, porém, aquilo que você está programando ainda não é fato no seu aqui e agora. Tá? Só que você precisa assegurar que essas habilidades que você vai ter que construir ou trabalhar, né, que vão levar às suas mudanças de comportamento, elas sejam vistas primeiro na mente, para que depois elas sejam trabalhadas no aqui e agora. Né? Porque a gente sabe, a gente já entendeu que o aqui e agora ele é construído toda hora, né? Toda hora tem um aqui e agora novo, né? Então a gente precisa trabalhar na mente, ver na mente, a gente fazendo aquilo, para que aquilo realmente venha a fato, venha a efeito, né? Então, por exemplo, o meu aqui agora, hoje, nesse momento, é o quê? Dar aula online e presencial, né? E antes, né, quem me conhece sabe, eu sempre dei aula presencial. Eu sempre fui professora de turmas, né, de escolas, de cursos, enfim. Então, hoje não. Hoje eu sou uma professora online. Hoje eu sou uma professora de virtual, né? Eu estou no seu computador, no seu celular, você abre e você vê a minha aula, você escuta a minha voz, né? Então, esse meu aqui agora, né, que eu estou vivendo aqui agora, é um aqui agora que já foi programado lá atrás, né? Senão ele não estaria acontecendo. Né? Então, há 6 meses atrás, há um ano atrás, há 2 anos atrás, quando na verdade, eu comecei isso em 2020, né, com a pandemia, então eu comecei, mas eu assim, gente, como é que eu vou fazer? Como é que eu. Essa é uma coisa totalmente nova, não só para mim, para todos os professores, né, na verdade, ou a maioria deles. Nós tivemos muita dificuldade, só que a gente não teve que se adaptar, a gente não teve que fazer, então, em algum momento, a gente antecipou isso na mente para que isso viesse a acontecer, porque o que não acontece na nossa mente, primeiro, não acontece no aqui e agora, tá? Tudo que acontece no nosso aqui e agora, primeiro foi fabricado pela nossa mente, consciente ou inconscientemente, tá? Mas foi. O que a gente está aprendendo a fazer hoje aqui, com essa técnica, é fazer de forma consciente, tá? Mas, na verdade, tudo que acontece com a gente já foi antecipado pela nossa mente e a gente não se deu conta disso, tá bom?
E nesse processo, que é o processo da ponte ao futuro, propriamente dita, né? Você já se vê executando a tarefa que você deseja cumprir. Tá? Então, como é que isso acontece? É na mente, você não vai ver presencialmente, você ainda não chegou nesse aqui agora, tá? Mas, nesse momento do aqui agora, você consegue observar a si mesmo numa visão o quê? Dissociada, executando determinada tarefa, se imaginando na experiência, vivenciando o momento futuro e usando o que chamamos de associação. Então, primeiro, você está dissociado da situação e depois você associa. Como é que isso é feito? O que é estar dissociado? É quando você, por exemplo, assiste a um filme. Então, vamos lá. Um filme que eu gosto muito, que eu até comento com vocês. Eu adoro filme de Natal, aqueles filmes que acontecem, né, naquelas cidadezinhas americanas ou do Alasca, né, ou do Canadá, onde está muito frio, a cidade está toda enfeitadinha para o Natal. Eu acho lindo aquilo ali. Então, eu sempre assisto esses filmes de Natal. E eu sempre me imagino naquelas lojinhas, comprando aquelas coisinhas, enfeitando a árvore de Natal, porque eu acho isso muito legal. Só que quando eu sento para assistir o filme, eu não estou no filme, eu estou assistindo. Só que na minha mente, eu entro no filme e eu participo ali daquela árvore, eu participo, eu compro aquelas coisinhas, eu falo, mas se eu estivesse ali, eu ia comprar aquele enfeite, aquele outro enfeite, aquele outro enfeite. Entendeu? Então, é disso que eu estou falando. É quando você não está na cena, você está assistindo a cena, mas você está se imaginando na experiência, tá? Você tá imaginando o que você faria, como você estaria se sentindo. Para vocês terem uma ideia, eu gosto tanto de algumas cenas, de algumas coisas, que eu volto, né? Eu volto a tela para ver novamente, para prestar atenção nos detalhes, para prestar atenção às vezes eu dou pause para prestar atenção nos enfeites, sabe, na ornamentação. Entende? De tanto que eu gosto dessas cenas. E isso é o que eu estou me posicionando. Quando eu faço isso, eu estou me posicionando nessa cena, tá? É isso que a Ponte do Futuro faz. Ela faz com que você primeiro se dissocie, né, do que você está imaginando e depois você se associe à cena, tá? Essa é a técnica, tá? Imaginar de forma dissociada e depois se associar à cena, tá bom? É assim que a gente faz com a técnica, tá? E aí a gente entende que fazendo essa técnica, trazendo essa técnica para o nosso dia a dia, ela pode ser de grande utilidade. Por quê? Porque quando você faz esse ensaio de manhã, por exemplo, você já consegue planejar um dia muito, 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 muito bom, porque você que está fazendo conscientemente esse planejamento, tá? Então, o ensaio mental feito durante a ponte ao futuro, ele vai te ajudar a definir, né, como será o seu dia e como você vai se preparar para ele, tá? Então, se de manhã você acordou cedo, né? Acordou no seu horário, independentemente de ser cedo ou tarde, acordou. Se você ali, antes mesmo de sair da cama, você já mentalizou tudo que você quer para aquele dia, a chance de, no final do dia, você ter uma situação maravilhosa é muito grande. Porque o que você vai fazer? Acordou? Você imagina que no final do dia você quer ter feito isso ou aquilo. Ou então você quer ter feito uma tarefa que para você é de extrema importância. Tá? Então, essa tarefa, no final do dia, ela já vai estar completada, ou parte dela, enfim, aquilo que você
quiser, né? Vai estar completada, você já viu. Só que ao longo do dia, para que você consiga fazer essa tarefa no final, você tem que fazer determinadas coisas, tá? Então vamos lá. No final do dia, eu quero anotar lá no meu caderno de gratidão que eu fiz as marmitas, fiz o meu treino de pernas, é, e arrumei a minha caixa de maquiagem, por exemplo, tá? Um exemplo. Então, você quer ter feito isso. Só que para você fazer isso, você tem que levantar, tomar seu banho, ir para academia, né? Fazer seu treino, sair de lá, voltar para casa, tomar outro banho, fazer uma refeição, se for o caso, né? Você vai ter que já cozinhar, cortar os legumes, ou então você vai ter que sair da academia, passar no hortifruti e comprar os legumes para trazer para casa, para fazer, entendeu? Então, toda essa vivência, toda essa experiência, todos esses processos, eles precisam acontecer antes de chegar à noite e você ter completado lá o seu quadro da gratidão com tudo feito, tá? Você, à tarde você vai arrumar sua caixa de maquiagem, então você vai ter que ter a sua caixa de maquiagem organizada. Então, gente, é uma questão de você antecipar mentalmente todos os processos que você precisa pôr em prática para que no final do dia você consiga fazer, tá? A visualização, que a gente já deve ter ouvido falar, vocês já devem ter ouvido falar em visualização, ela é diferente desse processo da ponte futuro que eu estou explicando hoje, tá? A visualização, você visualiza assim, eu estou vestindo 38. Aí você se imagina vestindo 38, você se imagina com a roupinha, usando as suas roupinhas antigas, né? Isso é visualização. Você imagina que você vai estar bem, que você vai estar feliz, e isso é muito legal, tá? Esse processo é importante. Esse processo, ele coloca, ele imprime aquela vontade, aquele desejo, né, no seu inconsciente, tá? Porém, quando você, além desse processo de visualização, você faz uma ponte ao futuro com todos os processos visualizados também, você vai conseguir um resultado muito mais poderoso, tá? E isso, gente, quando é feito no dia a dia, você tem uma construção muito mais forte, muito mais fiel, muito mais efetiva do que quando você faz só com o resultado final. Vocês estão entendendo? Porque você vai construindo diariamente os processos que vão levar você a estar vestindo 38 daqui a 6 meses. Entende? E isso é bom que vocês entendam, porque são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença e que quando você lê sobre visualização, aquilo não é falado para você. Tá? Então, é por isso que muitas vezes as pessoas criticam a técnica de visualização, as pessoas dizem assim, isso não dá muito certo, eu já tentei fazer várias vezes e não consegui. Por que isso acontece? Porque você visualiza o futuro, você antecipa o futuro, show, tá tudo certo, só que você não antecipa o dia a dia que você vai precisar construir para chegar àquela visualização final, tá bom? Então, isso precisa ser trabalhado, porque senão a gente não consegue êxito e desanima, tá? Então, se você tem um objetivo específico para o dia, é importante planejar para que ele realmente aconteça, tá? E esse planejamento, ele precisa ser mental antes de ser até escrito, tá? Porque até mesmo para você botar no papel, você precisa ter pensado nele primeiro, né? Todo pensamento é o início de algum processo
que pode vir a acontecer ou não, mas primeiro ele vem de um pensamento, não é isso? Então, praticando a ponte ao futuro no início do dia, você terá muito mais chances de colocar em prática tudo aquilo que você planejou, né? Então, quando você começa o seu dia, você já começa o seu dia focando naquilo que você quer. Aí você diz assim, Núria, mas podem acontecer coisas, às vezes você planeja tudo de um jeito, acontece de outro. Claro, né? Lógico, o mundo, né? o sistema, né? Como um todo, ele está em movimento o tempo todo. E existe equilíbrio e desequilíbrio. Só que, às vezes, esse desequilíbrio que existe no sistema, ele não te afeta. Entende? Exemplo, às vezes você se planejou para sair, para fazer um monte de coisa, só que cai um temporal, muda o tempo, do nada, chove para caramba, e você decide que você não vai fazer aquilo hoje, porque você ia precisar sair e tal, então não tem como, porque está chovendo muito. Uma coisa que totalmente fora do seu controle, né? Então você vai ter que mudar o seu planejamento. Porém, isso não é um fato todos os dias. Nem todos os dias acontecem coisas que vão afetar você especificamente, tá? Então é importante que você se planeje sim. Mesmo que ao longo do dia você tenha que fazer ajustes, não tem problema, mas pelo menos você tem um ponto de partida. E outra, quando você tem um ponto de partida, você está tão focado em fazer aquilo que o que acontece que venha a desequilibrar o teu planejamento favorece outras coisas de alguma maneira, tá? Por causa do seu foco, né? Então, por exemplo, se você planejava arrumar a sua caixa de maquiagem à tarde e treinar de manhã, chove pra caramba de manhã, você inverte. Você arruma a sua caixa de maquiagem de manhã e à tarde já não chove, você consegue fazer seu treino. E isso por quê? Porque a tua mente está tão engajada em chegar no final do dia com aquilo pronto, com aquela sua ponte ao futuro realizada, que o teu cérebro ele reorganiza as tarefas, tá? Porque nós temos essa capacidade, nós temos uma inteligência, né, acima da média e não sabemos como usá-la, tá? Então isso é fato, tá, gente? E acontece mesmo, mesmo. Não pense que isso é balela de Núria, não, porque não é verdade, tá? Então, como objetivo da ponte ao futuro, nós temos que garantir que as novas habilidades e as mudanças comportamentais persistam, tá? Fora do contexto em que foram inicialmente estabelecidas. Ou seja, o contexto que você está estabelecendo não é o aqui e agora, você não está estabelecendo que você vai fazer coisas, que você vai ter comportamentos que vão levar você a vestir 38 daqui a 6 meses? Sim. Só que já chegou nesse aqui agora dos 6 meses? Já chegou no aqui agora em que você está usando 38? Não. Mas os comportamentos que você vai adotar vão levar você a esse futuro. Tá? Então, o objetivo dessa ferramenta da PNL, da Ponte Futuro, é garantir que isso aconteça através do seu movimento mental, da sua atitude mental de hoje, que está fora do contexto. Por que está fora do contexto? Porque você está fazendo isso hoje sentada na sua cama, na sua mente, né? Você ainda não está fazendo isso, tá? Mas você garante que isso aconteça uma vez que você estabeleça isso na sua mente, tá bom? Muito importante que você entenda isso, tá? Para aplicar a técnica, procure um lugar tranquilo para conseguir se concentrar na situação que você irá passar. Gente, isso é importante, tá? Quando você faz exercício de ponte ao futuro, você precisa estar tranquilo. Não pode estar num local onde tenha muita confusão, muito barulho, muita gente falando, entra e sai. Não tem como. Você vai precisar se concentrar no que você quer, tá? Porque é aquilo, gente, quanto maior a quantidade de detalhes que você der, né, a esse exercício, melhor o resultado.
tá? Eu vou explicar já já por quê, tá? Que aí, olha só, você consegue adotar mentalmente um comportamento que condiz com o momento e pode ter mais segurança e manter a calma em ocasiões importantes. Porque se você estiver no local agitado, se você estiver agitado também, você não consegue. A mente não silencia o suficiente para que você faça a tua ponte ao futuro. Quando você estabelece que você vai fazer a ponte ao futuro com as tarefas que você quer realizar, você precisa dar muita vivência, né? Muita vivência a esse momento, a essa técnica. Então, o que que você vai fazer? Você vai puxar para a sua mente, você vai puxar a ação que você vai estar fazendo e o sentimento que você vai estar sentindo naquele momento. Só que você vai fazer isso fora do contexto. Você vai fazer isso de forma dissociada. Lembra que eu falei da dissociação? Então, o que que você vai fazer? Você está sentada no seu quarto, no local quietinho, mas você vai estar dentro, na sua mente, você vai estar dentro de uma academia. Né? E você vai estar fazendo força, porque você vai estar fazendo exercício de musculação. Você vai estar ouvindo a música que está tocando. Você vai estar sentindo que você está fazendo força. Então, você vai estar sentindo o esforço na sua musculatura. Você vai estar sentindo que você está transpirando. Você vai estar ouvindo a música que está tocando, mas você também vai estar ouvindo o barulho das anilhas que estão caindo, das anilhas que estão batendo umas nas outras. Você vai ouvir as vozes das pessoas que estão na academia junto com você. Né? Logicamente que você vai estar vivenciando a realidade da academia que você está acostumado a ir, né? No horário que você está acostumado a ir. Então, você vai estar, é como se você estivesse lá, né? Que nem aquela cena do filme que eu falei, né? Então, você vai estar preparando, né, o equipamento para você usar, você vai estar ajustando. Então, você vai ter que estar presente na situação de uma forma muito inteira, a ponto de você não só visualizar, mas você também sentir aquilo que está acontecendo. Por quê? Por que é tão importante o sentimento? Porque é o sentimento que imprime, que tatua esse desejo, essa antecipação no seu inconsciente, tá bom? Só a visualização, só o pensamento, só a imagem não é capaz de fazer essa impressão. O que faz essa impressão é a imagem junto com o sentimento. Você precisa sentir aquilo que você está vivenciando, tá? Então, quando você tem pensamento com sentimento, você tem o que você precisa para imprimir no seu inconsciente o desejo da ação. Lembra que eu falei, né, já em outras aulas, né, do sentimento que leva, desculpa, do pensamento que leva ao sentimento que leva à ação que produz o resultado, tá? Então, para que você produza o resultado, você precisa de sentir aquilo que você está vendo, certo? Se você não faz, se você não consegue sentir, você não vai imprimir no seu inconsciente. E como que a gente faz isso? Associando, tá? Então, primeiro você vê a imagem com riqueza de detalhes, você está vendo como se você estivesse assistindo a um filme. Só que quando você associa, você entra na imagem, você entra na experiência, aí você já começa a sentir. E aí você já começa a ter aquele sentimento de satisfação, de envolvimento, né? Porque você está tão dentro da experiência que aquilo é como se você estivesse realmente vivendo aquilo na sua emoção e você começa a liberar os neurotransmissores que são responsáveis
por aquele estímulo, né? Que são liberados com aquele estímulo. Né? Lembra dos 47 segundos? Né? Nós levamos 47 segundos para liberar na bioquímica os neurotransmissores, os neurohormônios, os hormônios que estão ligados à emoção. Tá certo? Então, é isso que vai acontecer quando você fizer essa ponte ao futuro, esse exercício, dessa forma que eu estou explicando aqui. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos agora fazer um ensaiozinho de como seria, tá, essa ponte ao futuro. Tá bom? Então, vamos fazer. Isso aqui é um treino, né? É um treino. Né? Então, nós vamos fazer uma ponte ao futuro aqui, onde você vai se imaginar exatamente fazendo a atividade física que você mais gosta. Então, ela pode ser qualquer atividade física, tá? Pode ser um esporte que você gosta de praticar, pode ser a musculação, ou pode ser a caminhada, pode ser a corrida, pode ser dança, né? Que a dança é uma atividade física, sim, né? E das melhores, né? Pode ser uma luta, uma competição, enfim. Você vai trazer à sua mente agora, nesse momento, uma atividade física que você goste, ou que você, até que nem goste, mas que você tenha a vivência de ter feito e de ter trazido uma satisfação para você, ou que você acredite que fazendo essa atividade física você vai colocar você muito mais próximo da sua meta, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é como a gente faz para respirar, né? Sentar-se num local confortável, silencioso, né? Sem cruzar os braços e as pernas, deixar o fluxo sanguíneo, né, com bastante liberdade para ir e vir, né? Fechar os olhos e começar a respirar fundo. Inspira, expira, né? Então, isso a gente já sabe fazer. Então, vamos lá. Vamos sentar e começar a respirar fundo, né? Encher o peito de ar e solta, inspira pelo nariz, solta pela boca, né? E nós vamos começar a acalmar e silenciar a mente, né? E vamos começar a imaginar a nossa roupa, o nosso uniforme, aquilo que a gente usa para fazer essa atividade, que pode ser uma roupa de atividade física ou um uniforme, se você faz parte de algum time, de algum jogo ou de alguma luta, né? Então, você vai vestir essa roupa, né? E você vai se encaminhar para o local onde você vai efetivamente fazer essa atividade, tá? Então, de olhos fechados, você vai se imaginar encaminhando-se para o local, tá? E você vai começar a tomar as providências para fazer todas as atividades que você tem que fazer. Então, você vai preparar o equipamento, você vai ajustar as anilhas, se for o caso, você vai colocar, amarrar melhor o seu tênis, você vai pegar água, enfim, você vai fazer aquilo que você sempre faz quando você vai fazer a sua atividade física. E você vai imaginar que está tudo correndo adequadamente bem, está tudo indo direitinho como tem que ir, como tem que ser, tá? E você vai fazendo a sua atividade, você vai sentindo que a musculatura vai respondendo, você vai sentindo que você vai conseguindo fazer, você vai ficando um pouquinho mais ofegante, né? Você vai começar a ficar um pouquinho mais cansado, mais cansada, você vai começar a transpirar, né? E você vai começar a entrando no ambiente, você ouve, né, as músicas que estão tocando, você ouve
as pessoas, o que as pessoas estão falando, né? Então, você começa a se sentir inteiramente no ambiente, tá? E esse sentimento que você tem é um sentimento de gratidão por você estar conseguindo, no dia de hoje, ir fazer, né? Realizar o que você gostaria de estar realizando, porque você sabe que realizando isso, você vai chegar no seu objetivo, tá bom? Então, o sentimento que você tem agora é um sentimento de esforço, sim, um sentimento de trabalho, sim, mas é um sentimento muito bom de gratidão, porque você finalmente conseguiu elaborar, fazer e cumprir essa tarefa do seu dia, tá bom? Aí você continua respirando, terminou de fazer a sua atividade, né? E você volta para casa, ou então você vai no hortifruti, enfim, você vai fazer aquilo que você deveria fazer para que você desse por terminada essa tarefa, tá bom? Feito isso, você pode abrir os olhos e tomar noção do ambiente em que você está, tá bom? Pronto. Esse é o exercício de ponte ao futuro que você vai fazer para o dia de hoje, para que você consiga chegar na sua meta daqui a 6 meses. Tá certo? Então, você fez isso. Lógico, isso aqui foi um ensaio, né, de como você vai fazer para uma atividade. Só que você vai fazer isso para mais de uma atividade, porque pode ser que você precise de 2 atividades no dia de hoje para você conseguir bater a tua meta daqui a 6 meses. Ou você precisa de 3, né? Então, você pode fazer esse pensamento para 3 atividades, tá bom? Mas, como exemplo, eu acho que está razoável, tá bom? E, para isso, eu trouxe para vocês uma ferramenta, né? Que essa ferramenta chama-se de carta, a carta da mente saudável, e eu vou colocar para vocês, só que vocês podem fazer em qualquer folha de papel, tá, gente? Eu vou colocar o modelo para vocês no grupo, mas vocês podem fazer em qualquer folha de papel, porque, na verdade, ela não precisa necessariamente de de um impresso, tá? Mas é uma carta que você vai fazer, você não vai mandar essa carta para ninguém, tá bom? Essa carta, ela é sua. Na verdade, ela é uma carta que você não vai enviar, você vai ler essa carta, tá? Mas você vai endereçar, quando você sentar para fazer, você vai endereçar essa carta a alguém. Então, aí no querido fulano, você pode colocar qualquer pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que você vai escrever essa carta para mim. Então, querida Núria, estou muito feliz e agradecido ou agradecida, pois... E aí, nesse parágrafo, você vai colocar o cenário que você quer ter lá em maio de 2023, tá? Nesse primeiro parágrafo, você vai colocar o sonho, o objetivo, a meta fechada, plenamente realizada, tá? Você vai colocar aí nesse primeiro parágrafo, bom? No segundo parágrafo, você vai escrever em detalhes aquilo que você conseguiu, só que na parte do sentimento. Então, o primeiro parágrafo, você vai botar o pensamento, o que você pensou. Aqui, nessa segunda etapa, você vai escrever sobre o seu sentimento. Minha vida está ótima, porque finalmente eu estou me sentindo, e aí você vai descrever em detalhes o sentimento que você tem a respeito desse objetivo que você descreveu no pensamento, no primeiro parágrafo, tá bom?
Então, como que você se sente hoje em relação a isso que você finalmente conseguiu realizar? Tá bom? Então, escreveu, né? No terceiro parágrafo, você vai trabalhar detalhadamente aquele sonho que você tinha. Né? Então, sabe aquele projeto, aquele sonho que eu tinha de vestir 38, né? Que aí você vai colocar os sentimentos e os obstáculos que você tinha, como que você se sentia em relação àquilo. Você se sentia como? Você achava que você não ia conseguir porque a sua família sempre foi gordinha, sempre usou manequim 48 e 50. Então, nesse parágrafo, você vai trabalhar os obstáculos, né? Você vai trabalhar, você vai colocar para fora todos os obstáculos que você via, tudo aquilo que você não conseguia fazer. Aí aqui você vai colocar as dificuldades que você via com relação a fazer atividade física, a se programar para fazer a sua alimentação, fazer suas comidas, suas sobremesas. Você vai colocar para fora, colocar em evidência os obstáculos, as crenças negativas e limitantes que você tinha com relação a esse projeto, tá? No parágrafo seguinte, você vai colocar o que você conseguiu fazer exatamente para superar esses obstáculos que você colocou no parágrafo anterior, tá? Então, o que você conseguiu fazer? Você conseguiu treinar, você conseguiu organizar a sua comida, você conseguiu fazer compras todo domingo, toda segunda, enfim. Como? Aqui você vai explicar para mim, ou para quem você estiver direcionando essa carta, como você conseguiu superar esses obstáculos, tá? É importante que você também detalhe aqui. Porque quando você escreve uma carta detalhando como você fez, você está trabalhando no seu cérebro todas as formas que o seu cérebro consegue enxergar hoje de transpor esses obstáculos, tá? Então, é de extrema importância esse parágrafo. Tanto o parágrafo das crenças limitantes quanto o parágrafo das soluções, são parágrafos que você vai ter que trabalhar com muita calma, com muito critério, tá? Então, aqui você vai botar as soluções para tudo que você pontuou no parágrafo anterior, tá bom? E no último parágrafo, você vai colocar a sua lição, aquilo que você aprendeu desse processo, tá? Então, o que você vai descrever aqui? Tudo que foi desmistificado no seu processo. Ou seja, tudo aquilo que você acreditava que ia dar errado, que não ia conseguir fazer, por vários motivos, aqui você vai colocar para mim, né, para o remetente, para o destinatário dessa carta, tudo aquilo que você aprendeu neste processo, tá? Então, o que você aprendeu? Você aprendeu que você consegue sim fazer atividade física, apesar de você não gostar, você consegue. Você aprendeu que você consegue se planejar no tempo. Você aprendeu que você consegue gostar de alimentos que você antes não gostava, ou você consegue deixar de comer coisas que antes você achava que você não conseguiria viver sem. Você vai ver que você consegue seguir um protocolo alimentar, sim, se esse protocolo for um protocolo que te dê ajuda, que
que se esse for um protocolo que você se esforce ou que você trabalhe em cima, enfim, o que você aprendeu neste processo que te levou a concretizar este sonho, tá? Porque que fique bem claro aqui para todos nós. Todo sonho que você tem e que você vai dormir e acorda pensando nele, é um sonho que não é seu. É um sonho que vem da sua consciência. É um sonho que vem da sua consciência maior, é um sonho que vem do seu criador, do seu mentor. Então, é um sonho que, enquanto você não coloca ele em prática, você não tem paz. E ele só está na sua vida, ele só está na sua mente, porque ele precisa ser elaborado para que você pule essa etapa da vida, para que você feche esse ciclo e comece um outro ciclo, né? Então, às vezes, a gente fica postergando, deixando para depois, não valorizando determinados sonhos que nós temos, achando que vai ser impossível, achando que não é para nós, isso é muito areia para o meu caminhão, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir. E, na verdade, aquilo não sai da nossa mente, por quê? Porque é através daquela execução, daquele processo, que nós vamos conseguir dar um salto quântico na nossa vida. E esse salto tem a ver com o tempo. Às vezes, nós passamos anos e anos e anos da nossa vida repetindo uma experiência, né? A gente repete uma experiência, fica naquela repetição. Não acontece da mesma forma, mas acontece muito semelhante, porque o tempo, ele é uma espiral, ele não é uma linha, né? Então, você fica naquela espiral ali, vivenciando aquelas mesmas experiências, muitas vezes desagradáveis, né? E você vai subindo, sim, de nível, porém, você não sai da espiral porque você não aprendeu a lição. Você não aprendeu o que você tinha que aprender naquele processo. Então, quando você finalmente sai daquela espiral, quando você sai daquele processo, você aprende aquilo que você tinha que aprender com aquela experiência, você salta, você vai para uma outra espiral para viver uma outra etapa, um outro ciclo. Né? Então, o fechamento de ciclo nada mais é do que você realizar seus sonhos, realizar seus projetos, porque ninguém repete projeto, ninguém repete sonho. Uma vez que você sonhou, que você conquistou, que você realizou, você já parte para outro, né? Você já parte para novas conquistas. É assim, nossa mente, ela funciona assim. Você conquistou uma coisa, você vai querer outra. Né? Então, o que você precisa aprender dessa experiência que vem se repetindo na sua vida há tanto tempo, que quando você aprender, você vai poder dar esse salto, você vai poder ir para um outro nível, para um outro ciclo. Tá? Então, esse último parágrafo dessa carta, ele é de extrema importância porque ele vai pontuar, ele vai esclarecer para você as coisas que você precisa aprender. E olha, mesmo você dizendo assim, poxa, mas eu vou ter que fazer isso agora, eu ainda não aprendi, eu ainda não sei, eu ainda não fiz, não passei pelo processo. Mas eu quero te falar uma coisa. Às vezes você realmente ainda não passou pelo processo, não. Você ainda não descobriu. Mas eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai entender, você vai conseguir acessar dentro da sua mente as limitações que no fundo, você acredita que pode passar. As limitações que lá no fundo você acha que você conseguiria se você tentasse. Por que eu estou falando isso? Porque eu já trabalhei com pessoas que conseguiram bater suas metas de peso ideal, que perderam a meta porque ganharam peso novamente e que estão novamente tentando voltar a bater essa meta. Então, não é uma questão de não saber que consegue, tá? O aprendizado é outro.
Só, gente, que nós precisamos buscar esse aprendizado. Essa é a nossa parte no processo, né? Nós, quando estamos muito acomodados numa zona de conforto, nós não temos chances de progresso algum. Só que a nossa consciência, ela fica doendo, porque lembra que a consciência não sofre, mas dói. A nossa consciência, ela fica doendo, ela fala, puxa, eu poderia estar, né, fazendo isso, eu poderia estar fazendo aquilo, eu poderia estar chegando aqui, e não estou. Então, a nossa consciência, ela sabe dos nossos potenciais. Só que, por conta de uma acomodação, nós ficamos ali quietinhos na nossa zona de conforto. E por isso nós não saímos dessa espiral, nós não damos nosso salto quântico, e é por isso que a consciência dói, tá? Então, esse parágrafo aí do aprendizado, ele é mais difícil? Ele é mais difícil, porque você vai ter que ir lá dentro de você, onde ninguém sonda, e aí você vai ter que ter uma conversa, um diálogo interno com você mesmo, com você mesma, para buscar essa necessidade de sair da zona de conforto, tá? Então, a pergunta desse parágrafo aí é: o que eu aprendi nesse processo, nessa busca, tá bom? E aí você fecha essa carta, né? Escreve e assina embaixo, tá? Assina essa carta. Essa carta é sua, é você que está escrevendo essa carta para um destinatário, que pode ser eu ou qualquer outra pessoa, tá? Só que, como eu falei, você não vai mandar essa carta para ninguém, não, tá bom? E aí, como plano de ação, o que nós temos? Escrever a carta com calma, tranquilidade, no silêncio, tá? De forma privada, ou seja, não pode estar compartilhando isso com ninguém. Não é para perguntar nada a ninguém, tá? As perguntas que são feitas são perguntas para sua própria, para o seu próprio sistema, para o seu próprio eu, para as suas identidades, né? Para os autossabotadores, porque com certeza os autossabotadores, né, estão, né, aí com a gente, não tem jeito, né? Então, eles vão estar dando os pitaquinhos deles, tá? Então, você anota quais são as ideias que estão vindo. É muito importante você anotar todos os pensamentos que você está tendo quando você faz essa carta. Por quê? Porque podem ser pensamentos dos autossabotadores, tá? E esses pensamentos dos autossabotadores vão ajudar você a construir essa carta, tá? Porque você tem aí um parágrafo só de objeção, né? Você tem aí um parágrafo só para você colocar os obstáculos, né? Acredite que esse será o desfecho para o seu propósito. Gente, sem a crença empoderadora, fortalecedora, sem a fé, ninguém consegue absolutamente nada. Nós sabemos, né, para quem acredita, para quem crê, nós sabemos que uma coisa que o mestre falava o tempo todo era: foi feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou. Então, é sempre através da fé. Então, eu acredito que daqui a 6 meses eu consigo estar usando manequim 38. Ponto final. É possível para mim? É possível para mim. Então, a fé, ela é fundamental para que você consiga ter êxito em qualquer coisa. Nós estamos aqui usando um exemplo de vestir o manequim 38, mas pode ser para qualquer coisa, pode ser para uma viagem, pode ser para juntar dinheiro, pode ser para encontrar um relacionamento novo, pode ser qualquer coisa, gente. Tá? A nossa mente, ela é altamente poderosa e capaz para realizar qualquer coisa, tá? Então, você coloca nessa carta, quando você for fazer essa carta, você coloca a tua fé, a tua crença empoderadora de que você vai conseguir, tá bom? Sem isso, realmente fica difícil.
Resgate o sentimento de alegria e gratidão, porque o assunto da carta já é um fato consumado. Olha só, gente, se não houver o sentimento, não vai funcionar. Ela vai ser somente uma ideia, tá? Ela vai só ser somente um pensamento. E já foi feito dessa forma mesmo. Por quê? Porque a gente pensa muita coisa, né, gente? São mais de 60 mil pensamentos ao longo do dia. E tem pensamento que é muito bom, mas tem pensamento que é muito ruim. Todo mundo passa por isso. A gente passa o dia inteiro, às vezes vem pensamentos maravilhosos, mas às vezes vem pensamentos derrotistas, pensamentos que não vão edificar, né? Pensamento que a gente não pode nem manter, né? Porque senão a gente começa a ficar triste, chateado e tal. Então, o pensamento desculpa, o sentimento é o que realmente bate o martelo para que a ação aconteça. Lembra daquela fórmula, né? Pensamento leva a sentimento, que leva a ação, que traz o resultado, né? Então, a física quântica, como é que ela explica isso? Ela explica porque elétrons, né, que são as menores partículas que formam tudo que há, os elétrons, eles, ora, se manifestam como partícula, ora, eles se manifestam como onda, tá? Então, como onda, eles se manifestam no pensamento. Então, você pensa uma coisa, você tem ondas, ondas de elétrons, né? E se você tem ondas que estão você está mandando para o universo aquelas ondas, que são os pensamentos, né? Só que quando você coloca sentimento e observa, aquelas ondas, elas se juntam, elas se condensam e se transformam em partículas, tá? Essas partículas, elas vão formando as coisas. E as ações vêm exatamente porque, através do sentimento, você libera neurohormônios, neurotransmissores, hormônios, endorfinas, que vão levar você a agir. Olha que coisa interessante. Isso é o que a gente chama de colapso da função de onda. Lembra? Eu já falei, esse termo é um termo técnico da física quântica, mas que significa isso? Colapso da função de onda nada mais é do que quando o elétron ele deixa de se manifestar como onda e passa a se manifestar como partícula. Ou seja, ele condensa tanto, ele fica tão compacto que ele se transforma numa realidade. Lembra que eu falei que a física quântica, a física 3, né, é a física das probabilidades. Então, tudo na vida pode acontecer ou não, dependendo da forma como nós observamos essa coisa, tá? A gente também já ouviu falar que tudo aquilo que a gente observa desenvolve. Né? Lembra daquele provérbio, não sei se provérbio é um ditado, né? Que é o olho do dono que engorda o gado? Então, é a observação, é você estar observando, é você estar prestando atenção, é você estar usando o seu aqui e agora para prestar atenção naquilo que você realmente quer. Né? Então, eu hoje vou fazer atividade física, é um pensamento, mas só vai colapsar, só vai virar fato, só vai virar partícula no momento em que eu observo, no momento em que eu boto sentimento nisso, tá? Então, a aula de hoje, ela é para que você entenda que tudo na sua vida vai acontecer ou não, dependendo da forma como você observa as coisas que você quer trazer para a sua vida. Na verdade, o que você não tem na sua vida hoje é aquilo que você nem observa, é aquilo para o qual você nem olha.
né? Então, se você nem olha para as coisas que você quer, como que você pode querer que elas cheguem até você? Tá? Então, o primeiro passo é você olhar, é você pensar, desculpa, o primeiro passo é você pensar, mas você olhar, você atrair aquilo de uma certa forma para a tua realidade, tá? E você atrai através do pensamento, imprime com o sentimento, essa impressão vai levar a liberação de substâncias na sua corrente sanguínea, no seu cérebro, que vão levar a uma ação que finalmente vão trazer o resultado esperado. Ok? Então, essa carta, ela precisa ser lida todo santo dia até que o colapso da função de onda se dê. Ou seja, todo dia você vai reviver esse processo, você vai ler, você vai trazer a sua mente e você vai começar a trabalhar os seus sentimentos. E você vai começar a trabalhar nesse exercício da ponte ao futuro, você vai começar a trabalhar a sua execução, né? A sua execução, você vai começar a executar, a fazer na mente e na vida, na realidade, aquilo que você precisa fazer para que você realize, em termos diários, tudo aquilo que você precisa para você chegar na sua meta daqui a 6 meses. Show? Então, vamos lá. As perguntas, né? Nas perguntas, gente, o que eu preciso? Eu preciso que vocês coloquem as perguntas para mim nos comentários, tá bom? Coloca as perguntas, vamos fazer uma discussão aí legal, que de repente a gente faz até um outro vídeo, né? Baseado mais nesse assunto da física quântica, que eu acho bem interessante, né? E a gente, né, faz outro vídeo, ou então faz uma live, né, para conversar mais a esse respeito, tá bom? Eu acho super interessante esse assunto, eu gosto muito desse assunto, eu boto muito em prática, né? Às vezes eu esqueço, porque a gente esquece mesmo, mas daqui a pouco a gente lembra e a gente modula o pensamento de novo. Não vou pensar nisso, né? Vou pensar naquilo. Porque tem gente que fala assim, tem que ter pensamento positivo, mas não é só o pensamento positivo. Né? Tem que visualizar, mas não é só visualizar. Né? Você tem que ter o pensamento positivo, sim, é óbvio. Você tem que visualizar coisas boas, sim, óbvio também. Mas você também precisa imprimir aquilo no seu inconsciente. E você só faz isso através de sentimentos. Tá bom, gente? Então, escrevam nos comentários as impressões que vocês tiveram, escrevam o que vocês quiserem, perguntas, enfim, tá? E dúvidas, e a gente vai conversar mais sobre isso no nosso futuro, né? Que eu adoro esses papos, tá bom? Então, era isso a aula de hoje. Eu vou abrir para nós conversarmos aqui no, no pessoal, tá bom? No pessoal, não, no presencial, tá? E essa foi a aula de hoje e eu aguardo aí os comentários de vocês.